sermão textual. A paz do Senhor, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje nós vamos estar dando início ao sermão textual. Sim, continuamos dentro dos principais tipos de sermão, mas agora nós vamos avançar para o sermão textual, o segundo da lista do nosso livro, amém? Sermão textual, ele é um sermão que tem suas vantagens, tem seus momentos, e na maioria das vezes não é você que escolhe fazer um sermão textual. Acredito que vocês vão entender sobre isso aqui hoje. Vamos ver características, qualidades, alguns pontos que vão ali te favorecer ou, de certo modo, te obrigar a escolher o sermão textual, ok? Porque o sermão textual, na maioria das vezes, ele parte como se não fosse uma escolha sua. É uma escolha sua, obviamente, mas vocês vão entender aqui quando nós vermos o sermão textual na prática, ok? Primeira coisa que eu gostaria de trazer para os irmãos é o que é o sermão textual, ok? Então, o que é o sermão textual? O que o define? O que é? Ok? Então, o que é o sermão textual? Sermão textual é um sermão em que a estrutura das divisões estão no próprio texto. Ou seja, não é você que fica decidindo quais divisões irá utilizar no sermão, porque o próprio texto já te fornece essas divisões. Então, as divisões estão no texto. No texto, ok? Uma outra característica do sermão textual que é muito importante frisar, até mesmo para que você relembre, retome o conhecimento do sermão temático, é que o sermão textual, assim como um temático, é um sermão de poucos versos bíblicos, normalmente de 1 a 3 versos, igualzinho o sermão temático, ok? Então, 1 a 3 versículos aproximadamente. Não que isso é uma regra. A maioria das vezes vai ser apenas um mesmo, tá bom? A maioria das vezes um vai atender. Então, embora ele seja de 1 a 3 versos, porque como nós vamos mencionar algum texto, deixa eu ver se um dos textos que eu pretendo mencionar com você, se ele pegou mais de um verso. Não, todos aqui foi um verso apenas. Mas às vezes você pode dar continuidade ali no texto só para a pessoa se situar melhor. Embora a maioria das vezes é num versículo só que vai estar ali tudo que você vai expor, tá bom? Então essa é uma característica. A principal característica é essa, não esqueça, as divisões estão no próprio texto, tá bom? Qualidades deste tipo de sermão. Então vamos passar aqui, vamos falar aqui de qualidades. Qualidades, ou melhor, vou colocar assim, vantagens, né? Porque a qualidade aqui, ela é no aspecto de vantagem. Qual a vantagem desse tipo de sermão? E eu quero te mostrar aqui vou te mostrar um bocado de vantagens, na verdade. Eu anotei algumas aqui, inclusive, entre outras que eu quero dizer. Então, a primeira vantagem que eu quero te mostrar é o esboço pronto. Na hora que eu te mostrar o exemplo no texto, você vai perceber o seguinte, que o esboço já está pronto. Quando chegarmos no conteúdo da mensagem, nossas aulas futuras, nós vamos ver que grande parte do nosso preparo é com estudo do texto. Uma outra grande parte do nosso tempo gasto é com a estrutura, com a organização.
Lembra que nós ficamos na aula de sermão temático organizando um esboço? Pois então, aqui o esboço já vai estar organizado. O esboço já vai estar no próprio texto. E calma que nós vamos chegar no texto já já e tudo isso vai ficar mais claro, tá bom? Uma segunda vantagem é que é de fácil acompanhamento por parte do ouvinte. Ou seja, na hora que você anuncia ali o primeiro tópico, a igreja já tem noção de qual vai ser os seus outros tópicos. Porque o texto falou de 3 coisas, você chegou na primeira. Então, a igreja já está esperando o segundo. A igreja já está esperando o terceiro. Isso gera até mesmo uma noção melhor de pregação por parte do leigo, daquelas pessoas que não sabem como é um sermão. E ali no sermão textual, ela vendo você fazer, ela já começa a identificar ali como é a estrutura de um sermão. E se você tem dificuldade de fazer esboço, Fernando, eu faço uma pregação que eu vou falando, não tem divisão, esse negócio que você está falando de dar nome aos tópicos, eu não consigo fazer, eu não sei fazer essa divisão de primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão. Tá aqui o segredo para você. O próprio texto vai fazer isso para você. Você não vai ter que se preocupar, você não vai ter que correr atrás dessas divisões. Elas vão estar ali, bem na sua frente, prontas para você utilizar, tá bom? Então isso é muito bom para você, para o ouvinte, para todo mundo. É lógico que tem detalhes que... Porque senão você vai falar assim, então vou usar sempre o sermão textual. E também não é bem assim, tá bom? Uma outra característica que eu quis colocar aqui, só que eu vou até separar a cor dela, porque senão pode ficar confuso. Vou colocar aqui a terceira. Terceira característica é bom para pouco tempo. Por que isso? Porque o texto, como ele já vai elencar as partes, lembrando, nesse pouco tempo, você não vai estar literalmente fazendo uma pregação, não. Nesse pouco tempo, na verdade, você só vai estar anunciando como se fosse a pregação. E por que eu coloquei essa característica e vou juntar ela com uma outra característica, que é bom para a saudação? E vocês vão me entender, principalmente se você for de alguma igreja que dá saudação, que dá aquelas oportunidades para os irmãos. Se for, você vai me entender melhor, tá bom? Então, eu vou juntar essas duas aqui. Essas duas aqui, eu vou juntar elas para você ter noção. O fato de ser bom para pouco tempo faz ela ser bom para a saudação. Mas já vou te dizer uma verdade. Se a sua igreja é uma igreja que tem saudação, você está fazendo esse curso para se preparar para pregar. Quando você usar esse tipo de sermão na saudação, você vai estar abrindo a porta para ser convidado para pregar. Então, esteja preparado para pregar. Ou seja, elabore um sermão de maior tempo, esteja com ele pronto. Que possivelmente, quando você fizer isso aqui, a liderança vai te dar a oportunidade de pregar. Porque aqui vai ser uma mini pregação. Então, você vai usar ele em pouco tempo, porém, dentro de uma saudação ali que a igreja te dá a oportunidade. Lembrando que saudação, normalmente, é 5 minutinhos só, tá bom? Então, alguém te falou, olha, vou te dar uma oportunidade para uma saudação, entenda que está te dando uma oportunidade de, em média, 5 minutos. Então, você não pode passar, só porque você está fazendo bonito, você não pode gastar 10, não. Não faça errado, porque faz dar errado. A oportunidade de saudação é 5 minutos. Se você gastou ali até 6 minutos, seria tolerável se você estiver indo bem. Mas evite ultrapassar o tempo, tá bom? A não ser que a pessoa te dá liberdade. Pode usar mais. Talvez saiba que você está fazendo uma saudação bacana e começa a te falar, olha, você pode usar um pouquinho mais de tempo. Tá joia? Mas cuidado para não ficar ultrapassando o tempo. E se te disser uma rápida saudação? Olha, eu te aconselho gastar só uns 3 minutos, tá bom? Aí não dá nem para você fazer isso que eu tô te falando aqui, não. Que é um mini sermão de 5 minutos. É possível, sim, pregar um sermão em 5 minutos, tá bom?
Outra característica, e aqui eu volto dentro da característica normal, que é a todo tempo pronto. E você precisa raciocinar comigo esse a todo tempo pronto. Se você preparou este sermão e você lembra o texto, as divisões não estão no texto? Então você não tem que estar com um esboço necessariamente na mão. Se você lembra o texto que você preparou a mensagem e você lembra da mensagem, você só não está lembrando do esboço. Quando você ir no texto, o esboço já está lá. O esboço está pronto no texto. Logo, quando você chegar no texto, você, entre aspas, estará pré-pronto para pregar ali de improviso, se você já se preparou neste texto, ok? Já falei a questão do próprio texto fornecer divisões, isso acaba sendo uma vantagem, uma qualidade, uma característica também. E agora nós vamos começar aqui agora com exemplos, porque eu acredito que com exemplos é que tudo vai ficar mais fácil. Vou tentar transferir alguns textos aqui para a nossa tela. Ok, consegui colocar aqui na tela o nosso primeiro texto, que se encontra em João 14,6. Eu gosto muito de usar esse texto como ilustração para esse tipo de sermão, pelo fato de fato, facilitar bem a forma de falar, né? Ele é um texto bem direto, bem expressivo, que diz o seguinte, eu só consigo alinhar ele aqui. João 14,6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu até acabei esquecendo de lembrar uma outra característica do sermão textual, que o texto também te fornece o tema. Então, o texto fornece o tema e as divisões. Só que as divisões é o que nós já vimos, certo? E as divisões. Este texto, por exemplo, está nos fornecendo um tema. Esse tema é quem é Jesus. Respondeu-lhe Jesus: eu sou. O texto está se propondo até aqui a dizer quem Jesus é. Então, se você aqui muda um pouco o assunto, ok? Mas aqui resume o motivo de quem Jesus é. Ou seja, Jesus é tudo isso e sem ele, sem ser por meio dele, ninguém chega ao Pai. Então, aqui poderia ser deixado para a nossa conclusão ou ser usado na nossa introdução essa questão, essa característica, ok? Mas o texto está nos apontando um tema, então nós temos um tema, ok? Tema. Quem é Jesus? Você consegue olhar aqui e ver que existe esse tema, quem é Jesus? Deixa eu apagar as coisas que eu coloquei em cima. Olhe para este texto e veja que existe esse tema, quem é Jesus, ok? Se você consegue ver este tema aqui, nós já estamos caminhando bem. Quem é Jesus? Deixa eu dar um zoom para você que não conseguiu ler o texto. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É como se ele estivesse falando: vocês estão perguntando quem eu sou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, temos um tema sim aqui. Quem é Jesus é o nosso tema. Agora, vamos olhar o que mais caracteriza o sermão textual, e é por isso que nós estamos usando esse texto. Quais são as divisões fornecidas por este texto, ok? E aqui agora, olha só, quais são as divisões desse tema? Se eu estou fazendo um tema que é uma pergunta, quem é Jesus? É uma forma de nomear um sermão. É uma pergunta. Se o meu sermão foi nomeado ou foi dado um tema que é uma pergunta, as divisões são respostas. Então, qual que é a primeira resposta neste texto? Vamos lá. Se nós estivéssemos no sermão temático e eu perguntasse quem é Jesus,
Você iria responder quem é Jesus à luz de todas as escrituras. Tudo que você achasse sobre quem é Jesus, você poderia responder. Porém, você ia achar muitas respostas e iria ter que selecionar os textos. Por exemplo, Jesus é aquele que participou da criação. Jesus é o prometido desde que o homem caiu. Jesus é quem se manifestou para fulano. Jesus é quem pregava o evangelho no Novo Testamento. Jesus é quem morreu por nós. Jesus é isso, é aquilo, é quem ressuscitou, é quem fez isso, quem curou, é aquele que era, é aquele que é, aquele que há de vir, ele é o cordeiro, ele é o leão, enfim. No sermão temático, você ia ter tantas opções nas Sagradas Escrituras inteiras, que você ia ficar até em dúvida do que trabalhar, do que usar. Só que nós estamos no sermão textual. Digamos, você chegou nesse texto e falou, é isso. Eu vou falar quem é Jesus à luz deste texto, só desse texto. E lembra que é um versículo só e que já nos dá as divisões. Por isso é textual, tá bom? Se eu fosse procurar outros textos nas Escrituras para responder quem é Jesus, seria temático. Mas aqui o próprio texto é que vai me responder, textual, ok? Então, quem é Jesus? A primeira resposta está aqui, caminho, ok? Perceba que você não teve que fazer uma elaboração, uma pesquisa para responder essa pergunta. Então, sua primeira divisão já está aqui. O seu primeiro tópico está pronto. Você não teve que labutar. Você não teve que organizar seu esboço. Você não teve que trabalhar seu esboço. Está pronto. Só isso. Está certinho. Ok? Aí vem a segunda resposta. Quem é Jesus? É a verdade. Então, nós temos já a nossa segunda divisão, ok? Aqui está o nosso segundo tópico, a verdade. Quem é Jesus? Jesus é a verdade, é a nossa segunda resposta, ok? E a nossa terceira resposta é Jesus é a vida. Fernando, e ninguém vem ao Pai senão por mim? Responde quem é Jesus? Olha, pode ser que sim. Aí você vai mudar o nome aqui. Aí nós sairíamos do sermão textual natural por sermão textual por inferência. São os dois tipos únicos que eu vou falar por vocês, porque existem mais, mas seria confuso eu falar muito. Então eu vou falar só o natural e o por inferência. Lembra que aqui nós não precisamos mandar nenhuma vírgula na resposta? É o caminho. É a verdade. É a vida. Agora, digamos que você entende que não, que essa outra parte aqui que diz ninguém vem ao Pai senão por mim. Imagine que você entende que isso é uma quarta resposta, ok? Que você vai entender aqui como intermediação ou como salvação, só que você precisa entender que quando fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, já está falando que ele é a intermediação. Então você tem que tomar cuidado para não repetir. Se quando você falar que ele é o caminho, você vai falar que ele é o caminho que nos leva até Deus, que nos intermedia com Deus, então quando você chegar aqui, você não pode repetir. Eu usaria só esses três. Porque quando eu chegar aqui, isso aqui é a conclusão de tudo isso. Por que ninguém vê ao Pai senão por meio de Jesus? Porque ele é o caminho que nos leva até o Pai. Ele é quem nos dá a vida. Ele é essa verdade que nos leva ao Pai. Mas, só a título aqui de conhecimento, digamos que você quisesse trabalhar aqui eu lá ia falar o único caminho, né? Já que só vamos ao Pai por meio dele, ele é o único caminho. Mas aí já está no meu primeiro tópico. Eu não posso repetir tópico. Entenda essa regra. A maioria dos erros dos iniciantes é fazer tópicos iguais, parecidos e se embolar tudo. Porque tudo que você falou aqui, você vai querer falar aqui. Na hora que você for falar aqui, você pensa, mas eu já falei. Aí você se embola, ok? Mas só a título de ilustração, digamos que você quisesse falar que Jesus é um intermediador, ok? Aí você iria mudar o nome. E eu não usaria isso aqui, tá bom? É só para você aprender o que é inferência. Intermediador. Então, neste caso, nós teríamos tirado 4 respostas neste texto de quem é Jesus. A primeira, que ele é o caminho.
Segundo, que ele é a verdade. Terceiro, que ele é a vida. Quarto, que ele é o intermediador. Essas 3 respostas estão naturais no texto. Do mesmo jeito que você leu, você vai falar. Você vai dar a resposta. Essa não está natural no texto. Não está escrito aqui intermediador. Nós trocamos a palavra. Isso é por inferência. Que é isso? Infere-se desta frase que é uma intermediação de Jesus. E se é uma intermediação, ele é intermediador. É uma resposta que eu posso dar para quem é Jesus, ok? Mas feito isso, vou apagar aqui o o intermediador, ok? Porque num caso de um texto como esse, eu aconselho vocês usarem apenas essas 3 respostas. Espero que tenha começado a abrir sua mente sobre o que é um sermão textual, como que ele se desenvolve, como que são as divisões dele, como que o texto já apresenta para a gente o tema, como o texto é pequeno. E aqui eu preciso falar com vocês algumas características. O texto vai nos dar apenas as divisões, ok? Mas o texto não necessariamente vai nos dar a argumentação. Então, a argumentação pode ser ou não ser do texto. Então, vou colocar aqui para você ter uma noção. Ó. Vou colocar um X, mas ao mesmo tempo eu vou colocar um V. Pode ser que a argumentação venha do texto e pode ser que não venha. Tem as 2 opções, ok? Digamos que você olhou para este texto, e este texto aqui é um exemplo, claro, de onde a argumentação praticamente não vai vir do texto. Veja bem, este texto está explicando alguma coisa sobre o caminho? Digamos que você não tem esse conhecimento prévio. O que esse texto falou sobre o caminho? Ele explicou como esse caminho age? Como esse caminho funciona? Como que Jesus é esse caminho? Por que Jesus precisa ser esse caminho? Este texto não te explicou nada e só falou que é. Porque quem ouviu precisava ouvir aquela palavra. Mas você vai precisar trazer isso para a igreja, o que é o caminho. Ou por meio de exemplo, ou por meio de outro texto. Talvez vai ter um outro texto. Talvez você vai entrar lá na história do Antigo Testamento, falar dos sacerdotes, falar dessa intermediação. Ou seja, você foi para outros textos. Então, sim, o sermão textual, ele só nos fornece divisões, ok? Então, as divisões é do texto, mas a argumentação pode vir de outro texto, tá bom? Então, vamos lá. A argumentação de outros textos. Não é que tem que ser, mas é que pode, tá bom? Poder é diferente de obrigação, não é obrigatório. Pode ser que o contexto anterior deste texto te forneça argumentação. Se te forneceu, você não precisa ir para outros textos, mas você precisa entender que você tem essa liberdade de sim poder ir para outros textos, ok? Digamos que tem um outro texto que vai te explicar melhor sobre o caminho, que vai ilustrar melhor, que vai trazer clareza. Então, primeiro você anuncia. Quem é Jesus? Primeira resposta de quem é Jesus que este texto nos apresenta é: Jesus é o caminho. Então, meu primeiro tópico é: Jesus é o caminho. Porém, o meu texto de referência do tópico é aqui, mas o meu texto de explicação não precisa ser aqui. Posso encontrar um outro texto que vai deixar bem claro que Jesus é o caminho. E assim vai funcionar com a verdade, com a vida. E lembra que eu falei sobre essa questão? O texto já deu o tema. E esse final nos dá aqui uma conclusão muito boa, ok? Eu deixaria para conclusão esta frase: ninguém vem ao Pai senão por mim. Você não é obrigado a usar o texto inteiro, não quer dizer que você tenha que voltar nessa frase. Estou dizendo que eu voltaria. Não é uma questão aí de obrigação.
é uma questão que eu faria, ok? Irmãos, nessa noite, ou nessa manhã, nessa madrugada, nessa vigília, nesse encontro de oração, nesse encontro com Deus, nesse momento de meditação, nesse evento, é onde você estiver. Eu sempre faço assim uma menção para você sintonizar como seria a sua fala. Amada igreja, nesta noite nós vimos 3 verdades sobre quem é Jesus. Ou, nessa noite nós vimos quem é Jesus à luz do texto de João 14,6. Nós vimos que Jesus é o caminho, nós vimos que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida. Amados, e o texto conclui dizendo que ninguém vem ao Pai senão por meio de Cristo. Sem o caminho, nós não vamos a lugar nenhum. Sem a verdade, nós vamos andar na escuridão e não vamos alcançar essa caminhada, este destino. Sem a vida, estamos mortos, não temos vida e por nós mesmos nós não alcançamos vida. Nós só temos vida porque ela nos foi concedida por meio de Cristo Jesus. Jesus é tudo em nossas vidas, é tudo o que precisamos e sem Jesus nada somos e nada seremos. Aí vamos supor que você vai fazer um apelo e ali tem pessoas não cristãos. Seria um excelente para você fazer apelo, ok? Ou para trazer as pessoas a ter mais intimidade com Deus, você falar dessa necessidade das pessoas estarem andando mais no caminho, tendo mais acesso e sendo mais influenciado pela verdade e tendo ainda mais vida com Deus, mais vida com Cristo, tá bom? Eu vou pegar um outro texto aqui agora para que fique mais claro também porque vendo um único texto, às vezes nossos olhos não abrem tanto assim, né? Então eu vou pegar um outro texto. Ok, estamos aqui com um outro texto, só vou ajustar ele agora. Amém. Estamos com um outro texto muito comum de sermos usados nesse tipo de sermão, porque ele facilita aqui bastante o nosso entendimento também. Então veja bem, deixa eu colocar ele mais para lá, que é onde vocês estão vendo melhor. Esdras, capítulo 7, verso 10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração, algumas versões vão falar disposto em seu coração, para buscar e cumprir a lei do Senhor e para ensinar em Israel os seus estatutos e as suas ordenanças. Irmãos, que maravilha! Você conseguiu ver as divisões aí? Pausa o vídeo e dá uma olhada ali. Vou aumentar para você conseguir ler melhor, se caso estiver tendo dificuldade de ler. Pausa e lê e encontre você mesmo as divisões, ok? Que isso ajuda, é você fazendo que você vai ter esse discernimento, ok? Então vamos lá então para as nossas observações aqui a respeito deste texto. O tema, vamos primeiro pegar as divisões para a gente falar do tema. Porque Esdras tinha preparado em seu coração o quê? Olha só, começou aqui, e são verbos inclusive, né? Buscar, então olha só, buscar, cumprir, ensinar, ok. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar e cumprir a lei do Senhor e para ensinar em Israel os seus estatutos e as suas ordenanças. Eu vou aproveitar este texto porque ele nos traz algo mais. Lembra que no outro texto, o final do texto meio que nos trouxe uma conclusão? Este final de texto, ele está nos trazendo subdivisão. Que é isso? Quando Esdras se propõe a ensinar, ele se propõe a ensinar estatutos e ordenanças. Está dentro de ensinar, não são tópicos fora do ensinar. Estão dentro do ensinar. Nós precisamos sim observar essas coisas, ok? Então aqui, nós temos os mesmos aqui, estatutos
e ordenanças. Ambos, tanto estatutos quanto ordenanças, estão vinculados aqui, ó, ao ensinar. Estão amarrados ao ensinar. O que ele ensinava? Estatutos e ordenanças. Então, são subdivisões. Então, neste caso aqui, nós já temos o primeiro tópico, o segundo, o terceiro, e já temos as subdivisões do terceiro tópico. Então, vamos anotar nossos tópicos. Primeiro, vamos já falar o tema aqui. O que o texto está nos dizendo? É o texto, irmãos. Não é nossa cabeça, é o texto. O que o texto está nos dizendo? Como que esse texto vai nos apresentar este tema? Porque Esdras tinha preparado o seu coração. O texto está falando o quê? A disposição do coração de Esdras. O que se dispôs Esdras? A disposição do coração de Esdras, ou a boa disposição do coração de Esdras, uma excelente disposição do coração, em que o seu coração deve estar disposto, como o seu coração deve se portar diante da palavra de Deus, são temas possíveis, é lógico que não é um tema taxativo. Então vamos colocar aqui a disposição do coração de Esdras, a disposição do coração de Esdras. Lembrando que neste caso, eu não estou trabalhando o tema não, só peguei a ideia do texto, eu poderia colocar um nome mais bonito, ok? Talvez eu poderia pensar assim, uma excelente disposição do coração. Uma disposição do coração a ser seguida. Aí é Deus que vai dar direção e ideias, tá bom? Aqui é só para a gente ter para caminharmos mesmo. Primeira divisão, então, ficou qual? Qual que é a nossa primeira divisão? Meu tema é a disposição do coração de Esdras. Quais foram as disposições do coração de Esdras? Primeira disposição, buscar. Então aqui eu estou usando a palavra-chave disposição, tá bom? Vocês conseguiram perceber? Disposições? Não quer dizer que tem que ser. Estou adotando ela aqui agora de improviso. Então, primeira disposição do coração de Esdras, aí eu não preciso ficar escrevendo, que na hora que você for falar para a igreja você vai lembrar. Primeira disposição, buscar. Na hora que você for anunciar para a igreja, você pode falar. Vejamos a primeira disposição do coração de Esdras. Esdras se propôs a buscar. Você pode falar assim uma frase mais completa. Ok? A segunda disposição foi cumprir. A terceira disposição foi ensinar. E aqui nós já temos o primeiro tópico, ok? A primeira subdivisão. Primeira, dessa disposição de ensinar, é ensinar o quê? Ensinar estatutos. Estatutos. Depois, ensinar ordenanças. Ok? Lembra que eu tinha falado sobre isso na última aula? Acredito que sim. A disposição do alinhamento da divisão principal é diferente da disposição do alinhamento de quem está subordinado a uma divisão principal. Quando você olha para esse esboço, embora aqui tenha uma questão de cor, você já vê também esse detalhe extra, que esses dois tópicos estão vinculados a esse, ok? Não são tópicos diferentes, porque se você coloca ele aqui alinhado igual, ainda mais se for a mesma cor, você iria achar que seria quarto e quinto. Isso confunde, então é sempre aconselhável que você faça esse recuo aqui nas subdivisões, tá bom? Conseguiram entender as divisões, o desenvolvimento? Lembrando que, neste caso aqui, o texto possivelmente não vai precisar de muito complemento fora. Aqui você vai poder ficar mais no texto. Iria até ficar parecido um sermão expositivo. Só que o sermão expositivo usa-se mais textos. Por isso a característica do sermão textual usar de 1 a 3 versos. Normalmente usa 1. Olha, aqui temos apenas um verso, ó, um verso apenas, ok?
Temos apenas um verso aqui. Não confunda isso, não perca isso de vista. Tá joia? Mas este sermão textual, este exemplo de sermão textual, nós poderíamos sim dar boas explicações só no contexto de Esdras, por exemplo, falar que ele se propôs a buscar, mesmo em um tempo que as pessoas não estavam buscando, e que ele aí quando chegar no cumprir, que ele foi diferente das demais pessoas, aí teria que analisar o contexto para você ter aí argumentação, aplicação, ok? Então, essa seria muito interessante. Essa seria uma opção aí para você neste sermão, tá bom? Eu ainda tinha trago outros textos, mas eu acredito que nós passamos um pouco o tempo vai ficar um pouco longo. Eu havia trago outros textos para trabalhar aqui, mas não quero que fique muito longo essa aula e eu retorno em outra aula, se assim o Senhor nos permitir, pela graça e pela bondade de Deus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, te pedimos graça, sabedoria, força, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a pregar a tua palavra com sabedoria, com unção, e que, ó Deus, que ninguém venha desanimar, desistir no meio da caminhada. Se conosco, ó Pai, eu que te peço em nome de Jesus. Amém.